Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês. E a ideia é abordar o tema da convergência digital, especificamente do ponto de vista de software. Vou repassar vários dos pontos que o Petralha colocou, mas, de novo, olhando essa questão toda do ponto de vista de software. E, para começar, eu resolvi ir lá na Wikipedia, que é mais ou menos um dos exemplos de como é que o mundo está mudando, como é que essa coisa toda de convergência, de conteúdos, está dando uma reviravolta. A imagem está muito pequenininha, está em inglês, aliás, tem uma oportunidade que convergência digital ainda não está traduzida na Wikipedia. Vários termos você já encontra na tradução em português, convergência digital não. Então, o que eu fiz foi fazer uma tradução resumida do que é convergência digital segundo a Wikipedia. E convergência digital se refere à digitalização das mídias tradicionais num processo gradual, mas que não é só por conta de tecnologia. Não é questão de você ter tecnologia para fazer uma determinada mídia se tornar uma mídia digital, mas sim também o fato de que aquela tecnologia está disponível para o público em geral. Então, você da personalização naquela época era você escolher a cor do menu e a cor do fundo. Quer dizer, então, está aí a tela para quem não se lembrava. Depois você começou a ter o texto, você começou a ir para a parte de desenhos e gráficos. E aí eu escolhi uma tela de uma das primeiras versões do AutoCAD. Podia ter sido também do CorelDRAW, que é muito famoso. Nessa parte específica, a gente nem tem tantos softwares brasileiros. Existem vários softwares brasileiros de CAD disponíveis no mercado hoje, mas a gente não teve nenhum que teve tanta evidência, que estou com uma fatia mais significativa do mercado. Então, não tem uma referência para fazer aqui. Tem relação à multimídia. 10 anos atrás, ninguém falava de convergência digital, todo mundo falava de multimídia, de você colocar no computador o que você já tinha mais ou menos na televisão, de você fazer animação. E aí a estrela daquela época era o Toolbook. Quem mexeu com multimídia provavelmente não escapou de usar o Toolbook. Nesse caso, a gente tem um exemplo. Tem um software chamado Visual Classic, que está no mercado até hoje, e que tem sido muito utilizado na área de educação, principalmente por escolas lá em São Paulo. Enfim, esse processo da digitalização vai continuando e o software aí sendo o motor disso. A internet, que era uma tecnologia que já existia há muitos anos, quando é que ela explode? Ela explode quando o pessoal inventa o software de navegação, o browser, e aí são os símbolos ali, o mais da esquerda é o Mosaic, um dos primeiros browsers que existiu, que juntou a possibilidade de você fazer a navegação, de você na internet ter texto e ter imagens. E aí começa a ter o apelo comercial da internet, é o primeiro movimento de você usar a rede de forma comercial. E isso vai evoluindo, e aí a questão de relacionamento, quer dizer, como é que essa coisa toda vai acontecendo, e você já tem a digitalização até dos próprios relacionamentos. Está aí a tela do Orkut, botei ali, capturei da internet essa imagem do Orkut sobreposto em cima da bandeira brasileira, porque nós aqui no Brasil somos a segunda maior comunidade usuária do Orkut. Essa questão toda de se relacionar pelo computador é alguma coisa que casa bem com a nossa população. O pessoal, é óbvio que a gente ainda tem grandes desafios de inclusão digital, disponibilização da internet para todos, mas quem já tem esse acesso tem trabalhado muito, tem participado muito dessas comunidades virtuais. Mas aí deixa eu passar ainda em cima do software e começar a ver como é que essa questão dessa convergência está transformando todos os nossos costumes, os nossos hábitos e os padrões da indústria. E aí a gente começa com a questão da música. E de novo lá à esquerda está o ícone do Napster. Não sei se vocês se lembram, foi um dos primeiros programas de compartilhamento de música. Você podia colocar lá no seu computador algumas músicas, ele achava o computador do vizinho que tinha outras tantas músicas, você ficava trocando isso tudo. Esse Napster praticamente saiu do mercado, foi forçado a fazer um acordo judicial, porque o pessoal da indústria de CD não queria de jeito nenhum esse negócio. E por que não queria de jeito nenhum? Porque a venda de CD caiu vertiginosamente. Quer dizer, você parou de ter gente vendendo CD, não que não tenha, você continua podendo comprar CD, mas os volumes de venda por CD caíram absurdamente. E você, até hoje, você ainda tem o Kazaa, o Emule, você tem outros softwares permitindo você fazer esse compartilhamento da música
em formato digital. A mesma coisa a questão da notícia. Aí são outros símbolos, o blogger, a questão dos blogs, de você botar a sua informação, de você virar o seu próprio editor dos seus pontos de vista. Isso mexendo muito com a questão dos jornais e das revistas. Nesse aspecto, quer dizer, hoje em dia, eu tenho já vários amigos que não leem mais o jornal impresso. Eles preferem acessar a internet e olhar lá a versão eletrônica daquele jornal. Você tem inúmeras revistas colocando também a versão eletrônica da sua revista, e já não é incomum você ter hoje em dia revistas que têm circulação semanal ou quinzenal que só existem na internet. Você não tem a versão em papel dela, você só tem a versão para você distribuir e todo o mecanismo, o software de virar a página, de voltar a página, com anúncios, essa coisa toda. De novo, revolucionando um pouco a indústria, porque os jornais começaram também a verificar uma queda da tiragem das suas edições tradicionais. Então, estamos aí o software aí de novo, mexendo com as estruturas existentes. A telefonia, o Skype, né? Você agora não precisava mais fazer interurbano, você pega o seu computador, acopla um microfone, põe a caixinha de som, que hoje em dia praticamente já vem, não tem quase computador que não venha mais com a caixinha de som embutida, disponível, e você fala pelo telefone para fora do país, ainda mais aqui no nosso caso, quer dizer, esse software não foi inventado por brasileiros, foi inventado na Europa, se não me engano, pessoal da Inglaterra, onde você já tem uma tarifa, um imposto sobre a telefonia muito menor do que aqui no Brasil. Aqui que a gente paga 37 de ICMS sobre telefonia, aí isso aí caiu como uma luva, e você já tem o pessoal das empresas de telecomunicações pensando o que vai acontecer, porque está caindo a arrecadação em cima de interurbano, porque o pessoal parou de fazer interurbano, usa a internet para fazer essas ligações. E aí, mais recentemente, a questão do YouTube. É o vídeo começando a ficar disponível. Muita gente ainda torcendo a cara, dizendo que o YouTube não é lá essas coisas, o vídeo ainda é pequenininho, a qualidade não é lá o que se esperaria. Mas é uma empresa que foi inventada por um grupo, por um estudante, desenvolveu essa história de botar o vídeo disponível na internet, conseguiu investidores e ficou no prejuízo mais de um ano. Essa empresa não dava resultado, porque ela botava os vídeos e onde é que ele ganhava dinheiro? Não ganhava. Mas estava lá, conseguindo gente investindo, colocando, achando interessante o potencial de atração de pessoas que iam lá, clicavam, olhavam os vídeos, criando essa comunidade em torno dos vídeos que estavam lá disponibilizados. E ela causou muita sensação porque o YouTube foi vendido por 1 bilhão e 600 milhões de dólares. O pessoal da Google comprou a tecnologia, comprou a empresa e comprou todo esse conteúdo. E aí você começa a ver de novo o software, a tecnologia, ameaçando agora a questão do audiovisual, da televisão, do cabo, do cinema. E para piorar o cenário, para melhorar, dependendo do ponto de vista, a aposta mais recente é do mesmo pessoal que criou o Skype. Eles criaram o Just, sei lá como é que se pronuncia isso. O fato é que a ideia, a proposta desse novo site na internet é você disponibilizar conteúdo televisivo via o seu computador. Bem, isso aí tudo era para contextualizar e para concretizar o fato do software ser o elemento revolucionador dessas questões todas. Foi o software por detrás desse movimento todo, acontecendo mais ou menos em paralelo, e aí eu começo a fazer uma comparação mais com a questão da TV digital. Essa apresentação é bastante interessante, porque até anteontem ou até ontem você tinha uma indústria muito bem segmentada. Então você vê lá que a energia aqui no Brasil prioritariamente por antenas, o chão terrestre, né? Você tem as antenas de TV, as repetidoras transmitindo o sinal, e você tinha a televisão como canal receptor que permitia que você visse as imagens que estavam sendo geradas. Você tinha o pessoal da indústria de cabo, com aquela caixinha lá que colocam na sua casa para poder ver, e aí a televisão, a caixinha se conecta à televisão e você vê o conteúdo do cabo.
Satélite, no caso aqui não faz tanta diferença, é parecido, você tinha a Skype, satélite e a NET por cabo, mas enfim, são, tecnologicamente falando, a caixinha é um pouco diferente para poder lidar com a forma como o sinal está sendo transmitido. O videocassete e o DVD como formatos bastante específicos, e você vê que estava tudo muito organizadinho, quase que separadinho e permitindo até, meio que como a gente vê hoje no Brasil, que você tivesse legislação específica para cada um desses canais ou desses meios, né? Bom, esse processo todo e o software funcionando aí como catalisador de mudança, você tem de uma hora para outra, quase que instantaneamente, se você for pensar em quanto tempo mudou essa relação, essa transformação dos formatos, dos dispositivos, das alternativas de exibição, você vê agora que de uma hora para outra surgem vários outros formatos e você tem um monte de setas se entrelaçando. E aí é justamente o desafio da convergência digital, porque você já pensa que já tem tecnologia para você pensar que a radiodifusão ela vai ter a sua imagem sendo exibida num celular. O computador está ali pequenininho, mas ele até deveria, nessa dimensão um pouco maior, porque você já tem a notícia de que vende-se mais microcomputador nos Estados Unidos do que aparelho de TV. O pessoal está realmente percebendo... Esse ano no Brasil também estima-se que vai se vender mais computadores que aparelhos de televisão. Então estamos no mesmo barco que daqui a pouco o computador, até porque você tem, olha, sintoniza aqui, já vem com a placa de vídeo, você tem um novo aparelho que concretiza essa convergência, ele é um pouco de tudo, né? Agora, na medida em que você se depara com essa realidade, está aí o desafio de você criar legislação para botar ordem em alguma coisa que talvez não seja ordenada, né? Ou até que ponto vai ser ordenada. Está aí para quem quiser ver, a questão, o Vitar estava comentando do Triple Play, isso é uma febre, a gente já tem aqui no Brasil pessoal oferecendo vídeo, voz e dados com banda larga, já se fala do Quad Play, que é você fazer isso tudo com telefonia celular, mas não o fato de você só usar o aparelho celular para fazer ligações telefônicas, e sim para você ter a possibilidade de vídeo no celular, canais de TV. Na verdade, você já tem uma operadora aqui também fazendo oferta de 10 canais de televisão disponíveis na rede dela, para quem tiver celular compatível com a exibição desses vídeos. E no Brasil, a gente, muito recentemente, se deparou com a questão da seleção de um sistema brasileiro de TV digital, né? Isso aí um slide que eu aproveitei na apresentação do Celso Araújo da TV Globo, fazendo a comparação com o padrão americano, o padrão europeu, o padrão japonês, e ali no último tem o SB-TVD, que seria o padrão brasileiro, e você já vê uma bandeirinha brasileira no MPEG-4 e no NCL, na caixinha vermelha e na caixinha branca aqui no topo superior direito, que seriam as inovações do sistema brasileiro. Não é que o sistema brasileiro seja todo ele novidade, mas alguns componentes desse sistema já incorporam inovações desenvolvidas aqui. Como é que surgiram essas inovações? Isso, na verdade, foi um projeto do governo que, no processo de selecionar o sistema que seria adotado aqui no Brasil, resolveu fazer uma encomenda para a universidade, para diferentes grupos de instituições de ensino e pesquisa, para que elas pudessem entender melhor o assunto e pudessem ajudar o governo no processo de seleção. Tem gente maldosa que diz que, na verdade, o governo não queria opinião nenhuma, só queria ganhar tempo para tomar a decisão dele. Então, essa foi uma maneira de ganhar tempo, dizendo que precisava contratar as universidades para ter um parecer, e não tinha expectativa nenhuma de que nada acontecesse em cima desses pareceres que chegariam. E que o governo teria sido surpreendido pelo fato da academia ter entregue a encomenda, de ter trazido realmente informação valiosa, de ter contribuído com a melhoria das alternativas e sugerido um padrão incorporando novidades desenvolvidas aqui. E o que é a novidade mais em voga, digamos assim, é o tal do Ginga, que é o middleware, ou é o software que estaria embutido no sistema brasileiro de TV digital. Aliás, fazendo uma propaganda do Ginga, amanhã tem uma cerimônia de lançamento do Ginga Brasil, na medida em que esse middleware
ele vai ser disponibilizado, a especificação vai ser colocada em domínio público ou em software livre, não sei ao certo, precisaria estar lá amanhã para descobrir exatamente o que vai acontecer, mas o fato é o seguinte, existe uma especificação detalhada de como é que você coloca um software no Sistema Brasileiro de TV Digital, software esse que vai permitir uma série de inovações. A maior dessas inovações seria a possibilidade de você ter interatividade na sua televisão, você não mais simplesmente ser apenas um espectador, não só receber aquela imagem e olhar passivamente, mas você ter a possibilidade de usar o seu televisor com algum nível de interação, quase que de novo fazendo da sua televisão um computador. Agora, você tem esse cenário todo, e a pergunta que se faz, quer dizer, sendo o software o motor dessa convergência digital, o elemento inovador aí, como é que o software é visto aqui no Brasil? O software é realmente, se a gente está colocando o software nacional no Sistema Brasileiro de TV Digital, a gente está apostando, você está se vendo uma política de governo em torno do software como uma alternativa de desenvolvimento, uma alternativa de geração de riqueza. E aí, se você olha de novo também para alguns pronunciamentos do governo, você vai dizer que sim, que o software é prioritário. Lá o primeiro índice, a Política Industrial Tecnológica de Comércio Interior, diz que o software é uma das 4 áreas prioritárias nesse desenvolvimento tecnológico do país. Depois que foi promulgada essa política, um ano e pouco depois, você teve uma MP, uma medida provisória chamada MP do Bem, que traria incentivos para o setor de software, principalmente privilegiando aquelas empresas que exportassem pelo menos 80% da sua produção. E a regulamentação da Lei de Inovação levava também a se crer que a gente está trabalhando num processo de ter o software de fato como uma prioridade. Bom, isso tudo é ponto a favor. Agora, como é que isso está se tornando realidade, como é que isso está acontecendo? Do nosso ponto de vista, está acontecendo de forma mais lenta, ou às vezes nem está acontecendo da forma que a gente gostaria. No caso específico da TV digital, foi-se montado todo um fórum em torno da TV digital dos principais atores, o Vitor está aumentando o pessoal do Cachorro Grande, os transmissores, os receptores, mas quase que o software fica de fora. De todos os setores envolvidos com a TV digital, todos têm pelo menos 2 representantes, o software é o único que tem um representante só, e muito até graças até ao próprio Bitar, que esteve com a gente lá em Brasília, defendendo, a gente quase que fica sem representante nenhum. Então, quer dizer, de um lado, você tem a ideia de que o software é prioritário, você tem a declaração de que o software é prioritário, mas na prática, principalmente nessa questão de convergência digital, não é bem assim que a banda parece que está tocando. Muito recentemente, a gente ouviu falar que o Ginga estava sendo pensado como uma alternativa para ser distribuída gratuitamente para todo mundo que produz os set-top box. Porque a turma da produção estava dizendo que esse negócio de ter interatividade, ter software brasileiro era um negócio muito complicado, muito caro, não ia dar certo. Então, o governo parece que andou considerando a possibilidade de ofertar gratuitamente o Ginga para todo mundo que quisesse fabricar o set-top box. A despeito de termos aqui no Brasil algumas empresas que já estão investindo há algum tempo desenvolvendo as implementações do Ginga e que estão prontas para comercializar o Ginga dentro das soluções, assim como é feito nos outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, na Europa. Você tem esse modelo de negócio, mas aqui as pressões dos cachorros grandes estão muito fortes em relação ao Ginga, talvez até por conta da interatividade que ele estaria proporcionando. E aí essa história do software livre, quer dizer, que é outro ponto de vista, até se afastando um pouco da questão da convergência digital, e nada contra o software livre. Quer dizer, aliás, até aproveito a oportunidade para já avisar que em outubro a gente vai ter a 5ª edição do Fórum de Software Livre do Rio de Janeiro. A gente acha, como setor, que o software livre pode trazer muitas oportunidades, mas a gente às vezes questiona qual que é a exata visão do governo quando diz que o software livre deveria ser prioritário. Quer dizer, se o pessoal está pensando realmente no software como prioridade, como oportunidade de negócio, ou está simplesmente pensando em tirar proveito
de uma iniciativa comunitária, de desenvolvimento colaborativo, pegando para usar sem colocar nada em retorno para essa mesma comunidade. Mas, enfim, fechando parênteses aí do software livre, o que a gente sabe de fato é que o software é bastante complexo. O software é uma coisa que você só enxerga na hora que ele está executando no seu computador, que às vezes você nem enxerga quando ele está executando dentro do seu liquidificador, dentro do seu aparelho eletrônico qualquer. Muitas vezes você tem um chip ali dentro que tem software controlando diversas funcionalidades do seu aparelho e você nem sabe que o software está ali dentro. Software é propriedade intelectual. E aí, de novo, questões aqui que têm a ver, que estão relacionadas com a questão da convergência digital, que é como é que você trabalha a propriedade intelectual, já que o software, assim como a música, assim como um livro, assim como um filme, são considerados bens intelectuais. E aí como é que você mexe isso? Você mexe com patentes, você tem todo um debate grande se você deveria reconhecer patentes de software. Outro debate aqui específico na questão de TV digital, o Hélio Costa estava dando uma declaração recente dizendo que estava em dúvida se a implementação do sistema brasileiro de TV digital permitiria ou não que você gravasse o conteúdo que fosse transmitido pela TV digital. Então você hoje na TV tradicional, se você tem um videocassete, quer dizer, quase mais ninguém tem videocassete, você já grava isso quase que direto já no CD, no DVD, mas você pode pegar e gravar aquele conteúdo para olhar, assistir o jogo depois, a novela, o que seja. E a turma está discutindo, olha, mas TV digital, a imagem vai ser de tal nível, tal qualidade, que se você fizer uma cópia na sua casa e depois resolver copiar aquilo para o seu vizinho, aquilo vai ser uma qualidade tão boa que daqui a pouco você vai poder fazer pirataria na sua casa e vai ser, de novo, um problema em relação a esse patrimônio, o DRM lá de Digital Right Management, ou seja, o gerenciamento desses direitos sobre a propriedade intelectual e até que ponto isso afeta ou não todo esse modelo de negócio. Para a gente que produz software, é claro que é importante a gente pensar um modelo que seja interessante, que possa privilegiar a sustentabilidade do desenvolvimento do software local. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser alguma coisa que acabe o feitiço virando contra o feiticeiro, que acabe até atrapalhando o desenvolvimento do software local por uma série de medidas que, em teoria, deveriam proteger o autor daquele software, daquela música, daquele filme, que, na realidade, acabam inviabilizando o desenvolvimento do conteúdo local e muito mais privilegiando o domínio dos conteúdos importados que chegam até nós. Questão de segurança versus privacidade, quer dizer, você está toda hora na internet se defrontando com vírus, se defrontando com spam, com a mensagem que você não quer, propaganda que não te interessa. Como é que você combate isso? Você já tem legislação aqui que fala não, que todo mundo que usa a internet deveria ser identificado. Será que a gente deveria realmente embarcar nesse caminho? Eu até saio um pouco da questão puramente do software, o software vai funcionar, seja de um jeito, seja de outro, mas são questões que acabam influenciando a forma como isso tudo vai ser operacionalizado, como é que isso vai acontecer em forma de oportunidades de negócios. Confiabilidade versus performance versus custo, né? Quer dizer, tem muita coisa que funciona, que já hoje é disponível, mas que você só realmente consegue ter acesso e verificar e interagir se você tem de fato uma internet com um mínimo de velocidade. Não adianta pensar na interatividade da TV digital se a única forma que você vai ter de fazer essa interatividade acontecer é naquela velho formato de conexão de escada, que você tem que pegar o computador, botar um modem, botar a televisão, fazer todo um esquema com velocidade muito baixa, que restringe muito a possibilidade de aproveitar essa interatividade. E aí eu fecho aí com interatividade, porque é exatamente essa interatividade que é um dos componentes que faz o software ser muito complexo. Mas é também a beleza ou a oportunidade em torno do software, essa possibilidade de você estar interagindo. No Brasil, já que a gente está falando da lei geral, quer dizer, a legislação, em teoria, ela tenta acompanhar esses avanços. Quer dizer, você tem ali a urna eletrônica, a votação eletrônica,
a ICP Brasil, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas. Quer dizer, hoje no Brasil, um documento que é assinado digitalmente é considerado um documento válido, não é diferente de um documento em papel, o que, a princípio, dá infraestrutura legal para você cada vez mais apostar nos conteúdos digitais, nesse novo mundo digital, a ponto de você ter o pessoal da Receita Federal pensando na nota fiscal eletrônica. E é até interessante, quer dizer, que quando é na hora de votar, quando é na hora de recolher imposto, a legislação está toda pronta aí à disposição. Quando já é na hora, de repente, lá do RIC, que é o Registro de Identificação Civil, que é a ideia de você ter uma identificação que seja realmente única, esse negócio patina, e aí talvez até seja bom que patine, porque, de novo, é interessante você poder ser identificado univocamente e, por exemplo, ter um cartão nacional de saúde com todas as informações sobre a sua saúde, facilitando que você, quando entra num posto de saúde, seja atendido da melhor forma. Se você for alérgico a algum medicamento, que o médico ali te atendendo tenha consciência disso e não aplique aquele medicamento em você. Ou isso aí é um perigo na medida que você tem um monte de informação pessoal sua disponibilizada para qualquer um no posto de saúde ter acesso desde que você apareça lá e o pessoal te identifique. Então, são questões que têm que ser pensadas, quer dizer, que têm que ser avaliadas, e, de novo, o software vai dar conta de fazer de um jeito ou de outro. Mas é importante saber de que jeito é esse para a gente até ter condições de desenvolver as soluções que vão se adequar ao modelo que a gente achar melhor e mais conveniente aqui para o Brasil. Novas oportunidades, o Petralha já tinha falado de algumas delas, a questão de anúncios está mudando completamente, a ponto até de, na nossa própria área, o Google, que é essa empresa que comprou o YouTube por 1,6 bilhões de dólares, ela não se sustentar mais de venda de licença de software, ela se sustenta da venda dos anúncios e dos links patrocinados que ela coloca ali. E a mesma coisa, quer dizer, pode estar acontecendo nesse novo mundo. Quer dizer, se você tem a possibilidade de gravar o programa, pular o anúncio, quem é que vai ser o anunciante interessado em colocar a propaganda dele para você assistir? Porque na TV aberta o modelo é esse hoje, quer dizer, quem é que paga o programa lá, o Big Brother, quem é que paga a novela, é o pessoal que está fazendo o anúncio nos intervalos. Parte de trabalho, videoconferência, teletrabalho, o comércio eletrônico, que hoje é tão comum a gente comprar passagem de avião pela internet, comprar livro, comprar CD, e aí tudo isso é o e-comércio, o e-banco. O pessoal já está falando do T-comércio e do T-banco, que serão o T da televisão, de você fazer a mesma coisa. O anúncio não só vai mostrar lá a marca da cerveja, mas vai te permitir você já encomendar um pacotezinho lá de 6 latinhas para ter em casa. Então, onde é que a gente vai parar? Agora, realmente a gente não sabe exatamente onde é que vai parar. A grande verdade é essa, isso aí é um mundo aí em evolução, a tecnologia é num ritmo violento. Agora, o que a gente precisa é de mais diálogo. Não necessariamente com o Bitar, que tem sido um apoiador das nossas causas, um companheiro de todas as horas, mas a gente sente que tanto com o governo quanto com o poder legislativo, seria importante a gente conseguir estar mais próximo, porque, de novo, é o software que começou essa revolução toda, ele é o motor dessa convergência toda, e a gente às vezes vê que na hora de se pensar esses novos modelos, eles são pensados sempre nos cachorros grandes, sempre em quem já está aí em cima dos modelos que existem, e não na possibilidade que deriva daí. O software é uma indústria de alto valor agregado, a demanda de profissionais de software, se a indústria de software começa a se desenvolver, como a gente já viu em outros países como a Índia, que fatura bilhões de dólares com software, ela demanda muitos postos de trabalho e postos de trabalho bem remunerados. Então, quer dizer, é um elemento de geração de riqueza muito forte. E, além de tudo, não é poluente. Quer dizer, então, quer dizer, só tem coisa boa para falar do software. O Brasil é um dos 10 maiores mercados de TI. Isso aí é reconhecido. Agora, as empresas de capital nacional respondem por menos de 20% do mercado. Já foi mais. Eu estava falando do Carta Certa, estava falando de outros softwares aí que existiam e que foram diminuindo
talvez até num paralelo com a turma de audiovisual. A gente tem muita coisa de qualidade, mas na hora de enfrentar Hollywood e outras indústrias, fica complicado você fazer frente àquele poderio de marketing, aquela movimentação global que a gente verifica. Bom, eu encerro aqui dizendo que está longe de a gente chegar a um final. Quer dizer, isso aí são telas do Second Life, da realidade virtual, e a gente já tem várias empresas brasileiras presentes nessa realidade virtual. Tem pessoal lançando ambientes aí, você tem comunidades brasileiras também, provavelmente repetindo o fenômeno do Orkut. E aí fica a mensagem aí do Second Life, que é uma segunda vida, da gente ver se a gente consegue uma segunda oportunidade para o setor de software deslanchar nessa convergência digital.